Apareceu aí? Apareceu. Então, boa tarde a todas e todos. Nós estamos, então, no módulo do WISH, temas contemporâneos a partir dos projetos de pesquisa e de extensão da UFPR Setor Litoral. Eu sou a professora Adriana, do curso de Serviço Social. Vou me apresentar rapidamente. Não tenho graduação em Serviço Social, mestrado em Desenvolvimento Regional, mestrado em Serviço Social e doutorado em Políticas Públicas. Atuo, né, na UFPR Setor Litoral já há 10 anos e estou, né, na coordenação do programa de extensão intitulado Conselho da Comunidade na Política de Execução Penal. Temos aqui a presença, né, além dos estudantes matriculados, do estudante, então a Gabriele Robaina, a Romilda, que são estudantes do curso de Serviço Social, o França, que é mestrando, né, do mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável, a Alícia, que é estudante do curso de Direito, e também temos, então, a presença do presidente e vice-presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Matinhos, o Sargento Ramos e o Jackson. Agradeço muito a presença de vocês. A gente tem estabelecido uma dinâmica, né, de sempre gravar esses encontros e depois disponibilizá-los, né, para a comunidade acadêmica, a partir da página do Setor Litoral. Então, com certeza, na sequência, outras pessoas vão acessar, né, essa gravação e vão poder conhecer um pouco mais desse trabalho. Eu vou, então, iniciar aqui fazendo uso de um slide que eu preparei, muito mais para, então, mediar aí a minha fala. Só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Vocês me avisem quando aparecer aí, por favor. Ainda não apareceu, né? Tá meio lento. Carregando. Agora apareceu. Tá. Então, opa. Então, a gente começou sendo um projeto de extensão, e eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês, né? Mas no momento nós somos um programa de extensão denominado Conselho da Comunidade na Política de Execução Penal, e aqui a gente já, de cara, nas logos, né, já vai aparecer, então, a logo do Conselho da Comunidade, da Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões, né, lá do curso de Direito, a logo do próprio programa e da universidade. Compõe a coordenação, né, desse programa, além de mim, o professor André Guiaberardino, do curso de Direito, e o professor José Lanes, do curso de Gestão e Empreendedorismo. Então, quando a gente fala em Conselho da Comunidade, às vezes as pessoas não conhecem, não sabem o que é, né? Então, achei que era importante, primeiramente, evidenciar isso, né? Que a Lei de Execução Penal, que hoje é a principal referência, né, de legislação nessa área, no seu artigo 81, determina como incumbência do Conselho da Comunidade de cada comarca visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca, entrevistar presos,
apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário, diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado. Ou seja, é um espaço da sociedade civil, sem fins lucrativos, né, que tem uma interlocução direta com as instituições responsáveis pela execução penal, pela política de execução penal, né? A gente pode pensar que é um tipo de controle social, né, sobre a população, do Estado sobre a população, né? Mas, dependendo de como a gente conduz esse trabalho, pode ser também uma estratégia de garantir direitos a essa população, né? Então, nessa perspectiva que a gente tem trabalhado, né? E daí, o projeto, então, no primeiro momento, ele nasce, né, de um contrato entre o Conselho da Comunidade da Comarca de Matinhos e a universidade, né? Na universidade é previsto, né, no COUM, que a gente pode estabelecer parcerias, contratos de extensão financiada por terceiros, né, que acaba sendo uma prestação de serviço técnico especializado. Então, nós firmamos um contrato de prestação de serviço a partir do ano de 2018, que se limitava ao pagamento de bolsas para os estudantes, né? Justamente para que a gente pudesse ter estudantes mais envolvidos com o projeto de extensão, né? A gente sabe que aqui na região a gente trabalha com uma população, né, bastante carente economicamente, então os estudantes com muita frequência realmente demandam, necessitam do acesso às bolsas para conseguir se envolver em projetos, né? Então, essa foi a alternativa encontrada. E desde então, a gente estabeleceu uma série de objetivos, né? Construímos aí uma proposta. Essa proposta também tramitou internamente pelo Conselho, né? Junto às instâncias, às autoridades, o juiz da comarca, por exemplo, né? E se estabeleceu, então, essa parceria. Na época, essa parceria, então, garantia 4 bolsas, uma bolsa de mestrado e 3 bolsas de estudantes de graduação. Depois, em função de que nós registramos, né, esse projeto no interior da universidade, a gente acabou acessando outras bolsas, né? Hoje nós temos essa equipe grandona que está aqui, ó. A gente tem, então, 2 estudantes de mestrado, né? O França, que está aqui conosco, e o Renan, que é aluno do mestrado do Direito. Nós temos 5 estudantes de serviço social, né? A Gabriele Robaina, que está aqui conosco, a Gabriele Paula, o Juliano, a Marina, o Victor, e temos 4 estudantes de graduação, né, do curso de Direito. A Alicia, que também está conosco, a Camila, a Eduarda e a Gabriela. Né? E os professores, então, que eu já havia falado, o professor André, que é, então, professor do curso de Direito e também defensor público. Então, ele faz essa ponte com a defensoria, o que é muito importante, né? E também coordena um projeto de extensão que é a Clínica de Acesso à Justiça, que é parceiro, então, do nosso programa. Então, no final do ano passado, né, a gente acabou transformando aquele projeto de extensão que se iniciou com o nome de Conselho da Comunidade em Ação, que está aqui com o azulzinho mais forte, num programa de extensão. Esse projeto que começou, ele tinha já de cara algumas demandas que a gente também nem conhecia, na verdade, né? Nós começamos um trabalho em parceria com o Conselho, e a primeira coisa que a gente fez foi conhecer
um pouco mais essa população que é atendida pelo Conselho, que em função das características dessa comarca, são as pessoas que estão cumprindo pena em liberdade e que tiveram uma determinação judicial de comparecer regularmente ao Conselho para dar satisfação, literalmente, né, do seu endereço, dos seus contatos telefônicos, do seu trabalho lícito, né? Isso como realmente compondo aí a pena, independente dos delitos que foram cometidos, né? A questão é que, ao longo do processo, se identificou a necessidade de estruturar um pouco melhor, né, um trabalho também junto à Delegacia Cidadã, aqui de Matinhos. A gente vivenciou junto, né, com o Conselho, uma série de problemas na delegacia, principalmente de superlotação, né? Então, assim, uma afronta contínua aos direitos humanos, e o Conselho foi muito veemente, né, no enfrentamento e na defesa, né, das condições dignas de permanência naquele espaço. Então, assim, tinha uma necessidade de estruturar e de intensificar o trabalho na delegacia, e tinha já também um desejo por parte, né, do Conselho de identificar quem são as pessoas que são de Matinhos e que estavam cumprindo pena no regime fechado, ou seja, que provavelmente no momento que estivessem em liberdade retornariam a Matinhos, né? Então, a partir dessas demandas, a gente criou mais 2 projetos. Então, um projeto de extensão Conselho da Comunidade na Delegacia Cidadã e o projeto de extensão Conselho da Comunidade no Complexo Penitenciário de Piraquara. Esses 3, eles então formam o nosso programa de extensão. Isso tudo aconteceu no final do ano passado e nós tínhamos, então, muitos planos para esse ano, né? E os nossos planos, eles foram como os planos de todo mundo, literalmente de todo mundo, foram ressignificados por conta da pandemia, né? Opa, tá passando aqui. Então, falando um pouquinho de cada projeto, né? O projeto de extensão, o Conselho da Comunidade em Ação, que foi o que começou, onde tudo começou, já as primeiras conversas lá em novembro de 2017, tinha como objetivo, então, atender as pessoas em cumprimento de pena em regime aberto ou sem sanção penal. Muitas delas tiveram progressão, então, de pena, estavam antes no cárcere e daí progrediram, né, para o cumprimento em regime aberto. E as ações, no primeiro momento, elas eram de escuta dessa pessoa que está reconstruindo, retomando a sua vida, né? No sentido de pensar a retomada da vida educacional, familiar, laboral, de pensar atividades, oportunidades de qualificação profissional, na perspectiva de enfrentar as possibilidades de reincidência, né? Porque, assim, todo mundo sabe que uma pessoa que já teve algum conflito com a lei, ela acaba ficando extremamente marcada, estigmatizada, né? E isso fecha muitas portas. Então, justamente para ir na contramão disso, né, que essas ações foram sendo pensadas, né? Então, como que a gente estruturou, né, o processo de trabalho? Até para conhecer um pouco que realidade é essa, né? No primeiro momento, a gente teve um mapeamento de todas as informações dos processos penais. E daí, é lógico, de cara, a gente já teve uma necessidade, assim, de ter uma retaguarda do curso de Direito, né? Como a gente tem um curso de Direito só em Curitiba, essa retaguarda, ela foi feita pela advogada Kátia, que é uma das advogadas que, inclusive,
já há tempo participa, né, da diretoria do conselho. Então, ela acabou sempre dando essa retaguarda e nos apoiando, enfim, justamente para que a gente tivesse acesso ao sistema que chama ProAjude, para acessar a denúncia, o oráculo, que é todas as movimentações realizadas no processo, e a sentença, para que a gente pudesse saber, assim, quem são essas pessoas minimamente, o que aconteceu com elas, né? E nós temos no Conselho da Comunidade, né, a única funcionária do Conselho da Comunidade se chama Juscelia, e ela, então, tinha todas as informações muito bem organizadas, né, nas suas pastas, e daí, então, essas pastas foram devidamente catalogadas, estudadas, sistematizadas pelos estudantes, né, no sentido de identificar e classificar minimamente, né? Então, nessa classificação, se identificou 335 pessoas que encontravam-se irregulares, ou seja, estavam vindo ao conselho, né? Tinha as irregulares, aquelas que se encontravam no regime fechado, aquelas que tinham conseguido conversão de pena, conversão pecuniária, e 82 que eram egressos, estavam cumprindo sua pena mediante a justiça, né? Ou seja, já cumpriram. A partir disso, iniciou-se, então, um trabalho mais efetivo com essas que se encontravam regulares. Construímos um roteiro de entrevista e começamos, então, a fazer a escuta dessas pessoas no sentido de conhecer mesmo, né? Identificar os saberes do trabalho, identificar os seus projetos futuros, as suas demandas sociais, familiares, previdenciárias, de saúde, né? Então, todo um trabalho que já é bem específico do serviço social, no que diz respeito ao acesso, né, aos direitos no seu amplo espectro aí, de direitos sociais. Quando a gente fala em saberes do trabalho, a gente não se limitou, por exemplo, na questão formal, né? Mas pensando a trajetória de vida e de trabalho daquele sujeito, que muitas vezes pode ter aprendido alguma atividade a partir das suas relações, né? Mesmo que informalmente, né? Então, por isso, a necessidade de conhecer um pouco mais o processo de escolarização, de qualificação técnica, de capacidade de abstração. Então, era um pouco isso, assim, essa conversa tinha esses objetivos, né? De conhecer o sujeito para além daquilo que é formalizado. Todo esse processo, ele demandou, né, 3 grandes competências, né, que, principalmente na área do serviço social, a gente fala bastante, né, que é a competência teórico-metodológica, técnico-política e técnico-operativa e ético-política. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, né? Então, já pensando todo um arcabouço, né, teórico que vai subsidiando esse trabalho. A competência teórico-metodológica, então, ela envolve todo um escopo teórico de identificação das demandas, né, de apreensão das particularidades do campo sócio-jurídico, do processo de judicialização das políticas, de criminalização da pobreza, né? Evidencia o sucateamento da política de segurança pública, o processo de militarização, o encarceramento em massa, o autoritarismo, o racismo estrutural, o punitivismo penal. Então, são temáticas extremamente complexas que atravessam essa realidade, que atravessam a política de execução penal, e que se materializam na vida dessas pessoas, né? Então, por isso, a necessidade de a gente estar realmente sempre discutindo e tendo presente essas grandes temáticas, essas grandes categorias. Da mesma forma, a competência
ético-política, né? Que vai dar, então, todo um fundamento dos valores democráticos, humanistas, o reconhecimento da cultura, né? Das relações de gênero, de etnia, a história dos sujeitos e a materialidade da defesa intransigente dos direitos humanos. Quando a gente fala, né, de defesa dos direitos humanos, parece isso às vezes tão distante, mas como que isso se materializa, né? No dia a dia de uma instituição como o Conselho da Comunidade, que a gente vai ver que acaba, assim, sendo composto por voluntários, né, com pouquíssimo recurso, e que tem se colocado na contramão de muitas vezes do próprio DEPEN, quando não garante o mínimo de dignidade às pessoas que estão ou cumprindo pena ou ainda em processos de investigação, né? E daí esse processo ele se intensifica, né? Infelizmente nesse momento, nessa conjuntura, em que infelizmente tem sido enaltecida a máxima, né? Que bandido bom é bandido morto. Então a gente se coloca contrário a isso o tempo todo, principalmente quando a gente conhece quem são essas pessoas, que população é essa, que marcas identitárias essa população tem, né? E daí se evidencia, assim, a criminalização da pobreza, a criminalização, né, da população negra. Então, não é um mero acaso. Os dados mostram, né, como que isso tem toda uma estrutura, tem toda uma conjuntura, uma série de determinações sociais, políticas que compõem esses indicadores. E por isso a importância, né, de uma resistência, né, de uma contraposição a todos esses dados. E a competência, então, técnico-operativa é justamente a importância desse cabedal, né, instrumental, no sentido de operacionalizar essa resistência, operacionalizar a defesa desses direitos, né? Então, a importância da produção de documentos, de projetos, né, de relatórios, justamente para que a gente também, principalmente no interior, né, do Poder Judiciário, possa efetivamente demarcar a posição, né? E quando eu falo assim, o tempo todo, né, nós estamos num papel de extensão universitária, ou seja, o papel da universidade no sentido de efetivamente subsidiar, colaborar com a sociedade de uma forma geral, nas suas diferentes áreas. Nesse caso, na política de execução penal, através do Conselho da Comunidade. Então, assim, na perspectiva de fortalecer esse espaço da sociedade civil, né, de subsidiar, de fortalecer, de dar visibilidade para esse espaço. Então, assim, só um pouquinho, então, desses dados que eu falei para vocês, né, é uma pequena amostra de 86 entrevistas. Dessas 86 entrevistas, vocês vão ver que 52% são pessoas pretas ou pardas, né? 48% possuem apenas o fundamental incompleto, ou seja, são pessoas que não acessaram, né, quando crianças, o direito à educação. Os saberes do trabalho, né? Os saberes do trabalho, eles são muito vinculados à construção civil. É lógico que isso tem a ver com a realidade de Matinhos, né? Que é uma cidade de turismo, né? De sol e mar. Então, a construção civil acaba sendo uma das únicas áreas, né? De trabalho, além do comércio de forma geral, né? Não é uma região que a gente tem empresa, que a gente tem alguma produção que nos caracterize, né? Além, né, da construção civil, então, essas pessoas têm saberes relacionados à carpintaria, à eletricidade, pintura, área da alimentação,
e também veículos automotores. Então, assim, a gente foi, ao longo, né, dessa trajetória, um dos objetivos do projeto lá no início era que a gente contribuísse efetivamente com o Conselho no sentido da geração do acesso a recursos, né, da captação de recursos, principalmente para fortalecer o Conselho e, quiçá, para pensar, né, em que o Conselho tenha uma equipe técnica, como alguns conselhos dos municípios mais estruturados, municípios maiores, têm, assim como para efetivamente conseguir desenvolver e ofertar algumas possibilidades a essa população. Então, nessa perspectiva, né, a questão da qualificação profissional ela é fundamental, porque ela é o caminho para pensar alternativas, saídas, né, para essa população. Então, a partir disso, a gente teve três grandes frentes, né, que é a construção civil, a informática e a culinária. A informática e a culinária, nós conseguimos ofertar 2 cursos, né, um de cada, nas instalações da universidade, porém com voluntários e também assim ainda de uma forma, um projeto piloto mesmo, né? Usando as estruturas da universidade, o laboratório de informática, a cozinha que a universidade tem, o laboratório de alimentos, né? E a partir de instrutores voluntários. A construção civil já é uma área muito mais complexa. Então, se estruturou uma proposta, um projeto, né? Quem esteve à frente disso foi o professor Lanes, que é, então, o vice-coordenador aqui do programa, e iniciou-se, então, uma série de buscas de captação de recursos. Uma outra frente foi o projeto Voltando aos Estudos, daí é uma parceria com a professora Elisiane, que atualmente é a nossa diretora aqui do setor, e era toda uma preparação das pessoas para retornar aos bancos da escola, seja no EJA, seja no ENSEJA, né, naquelas provas que tem para conseguir concluir o ensino fundamental. Uma das outras frentes, né, uma outra frente que o Conselho da Comunidade atua é a prestação de serviço à comunidade. Então, às vezes, o juiz determina como uma sentença que a pessoa vá prestar serviço à comunidade e encaminha essa pessoa ao Conselho, e o Conselho faz essa mediação. Então, uma das coisas que o projeto também tentou foi a ampliação desses locais, né, de prestação de serviço à comunidade. E ainda a promoção e organização da Semana da Justiça pela Paz em Casa, né? O Conselho, assim como os demais conselhos aqui do Paraná, que compõem a FECOMPAR, que é a Federação dos Conselhos da Comunidade do Paraná, estão muito alinhados, né, com o enfrentamento a todas as formas de violência doméstica, né? Então, o Conselho Nacional de Justiça determinou, né, a Semana da Justiça pela Paz em Casa, e a FECOMPAR, assim como o Conselho da Comunidade da Comarca de Matinhos, aderiu aí, né, então, a essa campanha e promovemos, então, juntos, um evento com essa temática, também nas instalações da universidade. Então, esse foi, né, o primeiro projeto aí que a gente chama de Conselho da Comunidade em Ação, e que depois, então, né, deu vazão para o projeto de extensão na Delegacia da Cidadã de Matinhos. Desde o primeiro ano já tinha uma série de trabalhos na delegacia, mas aí então a gente já passou a formalizar isso, né, no final do ano passado, que iniciaria, né, esse ano.
A proposta é que a gente fizesse um monitoramento dos processos das pessoas que estavam detidas provisoriamente. Como é uma delegacia cidadã, as pessoas teriam que ficar no máximo 72 horas, né? E daí já teriam que ter, então, a sua situação encaminhada. Isso dificilmente aconteceu e acontece, né? A ideia também, a proposta também é um atendimento às famílias, a produção de relatórios ao juiz e ao Ministério Público. No final do ano passado, também, a gente iniciou um contato já de negociação com a Clínica de Acesso à Justiça e Educação nas Prisões, a CAGEP, que é, então, o projeto que a Alicia, que está aqui conosco, faz parte, né, lá do curso de Direito. Então, a ideia era que, a partir desse ano, a gente já, então, começasse a fazer esse processo, né, na delegacia de Matinhos, com a retaguarda da Clínica de Acesso à Justiça. Estou falando assim porque a pandemia não nos possibilitou isso dessa forma, né? Aconteceu de outra forma, vocês já vão saber como. Da mesma maneira, a ideia era que nós iniciássemos um trabalho no Complexo Penitenciário de Piraquara, né? Principalmente pensando em alternativas de garantir que os familiares visitassem os seus entes que estavam lá detidos, né? Mas, por quê? Em função da distância, em função da dificuldade mesmo de locomoção, da dificuldade de ter transporte até lá, né? Esse acesso e essa visita, então, fica praticamente inviável. E, da mesma forma, monitoramento e análise jurídica desses processos, na perspectiva de identificar possibilidades de progressão de pena, né? De acolher a pessoa quando sai do regime fechado, de fazer esse acompanhamento do retorno aos familiares no município de Matinhos, né? Porque, como é longe, quando a pessoa sai, ela também sai sem nada. Então, a ideia era de, tá, e agora? Como que a gente faz esse acolhimento? Como que a gente faz esse acompanhamento no sentido realmente da pessoa retomar a sua vida, né? Então, essa frente também, né? Então, contava já desde o ano passado, aí nessas negociações, com a parceria com a Clínica de Acesso à Justiça e a Defensoria Pública. No entanto, veio a pandemia, e no final do ano passado também, né, o presidente e vice-presidente que aqui estão presentes, chegaram para mim e falaram, olha, professora, a gente não vai ter, o conselho não vai ter recurso, né, advindo das penas pecuniárias para subsidiar as bolsas dos estudantes. A gente gostaria muito de continuar, mas a gente não vai ter a bolsa, como é que a gente vai fazer? E daí a gente já estava, né, do ano passado, desde o início, aliás, fazendo buscas aí de possibilidades de captação de recurso. No entanto, diante da pandemia, tudo virou, né? Porque a gente não podia fazer nada, a universidade fechou, o fórum fechou, enfim. E a universidade, ela propôs alguns projetos, né, alguns editais. E nós fomos, então, nos submetendo propostas a esses editais. Um pouco antes da pandemia, bem no começo do ano, abriu o edital da Universidade Sem Fronteiras, da Secretaria de Estado, e a gente submeteu uma proposta. Essa proposta foi contemplada, mas já suspensa em função, né, da pandemia. Da mesma forma, uma proposta que foi construída para um edital da Fundação Banco do Brasil. Então, esses dois primeiros, eles eram projetos antes da pandemia e que ficaram no aguardo e ainda estão no aguardo, né? Do terceiro ao sexto foram projetos, editais, já no período da pandemia, como estratégia da universidade no enfrentamento da pandemia e também de garantir, né, a partir de todos os cuidados aí sanitários e tal, que a universidade se fizesse presente, né,
pensando junto com a sociedade alternativas e enfrentamento mesmo, né, de todas as consequências vindas da pandemia. Então, não só na área da saúde, mas na área social, um impacto muito grande, né? Então, esses editais a gente foi submetendo e fomos contemplados em todos. Então, isso fez com que a gente tivesse uma equipe de trabalho remota, né? Trabalhamos todos remotamente, em 5 frentes, que é o que eu vou falar para vocês agora. Então, assim, esse trabalho com a pandemia, na pandemia, ele já nasce, então, muito articulado com a Defensoria Pública e com a Clínica de Acesso à Justiça, né? E daí nós então estruturamos aí essas 5 frentes. A primeira delas é aquela que a gente já vinha fazendo, que é o acompanhamento, né, das pessoas em cumprimento de pena em liberdade. Então, com o apoio, né, da Juscelia, a Juscelia é a secretária do Conselho, que é a referência das pessoas que vão até o Conselho com uma determinação judicial, né? E ela, então, acaba sendo, né, a pessoa sempre de referência que dá, então, todo um suporte, faz um trabalho conjunto com os bolsistas, né, nesse caso aqui do serviço social, especificamente. Esses estudantes, né, do serviço social, então, o Juliano e a Gabriela, principalmente, depois a gente foi dividindo aí as tarefas, né? No primeiro momento a Marina também, a Gabriele Paulo e o Victor, eles tinham o desafio, então, de fazer contato com as 348 pessoas que estavam sendo acompanhadas pelo conselho naquele momento. A gente teve um problema muito sério, porque, assim, muitos telefones desatualizados. Então, a gente conseguiu realmente, assim, uma porcentagem muito pequena desse universo, né? Mas os contatos que foram possíveis, eles tinham como objetivo identificar vulnerabilidades, orientar essas pessoas, fazer alguns encaminhamentos para a rede pública, né? Em função da pandemia, nós sabemos que muitas pessoas ficaram em situação mais vulnerável ainda, né? No que diz respeito, inclusive, à segurança alimentar. Então, uma série de encaminhamentos nesse sentido foram feitos. Uma alternativa que foi encontrada, inclusive, foi uma parceria com a Guarda Mirim, que é um projeto aí muito próximo, né, do Conselho da Comunidade, como uma porta de acesso às cestas básicas via FUNPAR, né? Então, o programa de extensão mediou também o preenchimento de um formulário lá que tinha da FUNPAR e tal, que era também destinado à sociedade civil de forma geral. A Guarda Mirim foi contemplada e as situações mais extremas, então, identificadas no Conselho, eram encaminhadas para a Guarda Mirim, para que essas pessoas tivessem acesso à cesta básica emergencial. Uma outra questão, né, presente é a questão da documentação. Então, muitas pessoas estavam com a sua documentação irregular, então todo um processo aí de regularização com vistas aí ao término da pandemia, que as pessoas consigam efetivamente um trabalho, né? Nesse momento acaba sendo muito difícil, né? A gente tem isso bem presente. Uma outra frente, então, são a população que está detida nas carceragens temporárias e cadeia pública da região do litoral do Paraná. Essa frente, ela é, em função da pandemia também, ela se limitou ao trabalho, né, de um mestrando, então ele ficou sozinho, que é o França, que está aqui conosco também, né? Ele tinha a retaguarda da equipe da CAGEP, mas toda a articulação acabou ficando só com ele, em função de realmente não poder envolver, né, outras pessoas em função de todos os cuidados. Aqui eu vou passar rapidamente, porque depois eu vou pedir para que ele conte um pouquinho, tá?
Uma outra frente, então, é a população que recém saiu do complexo penitenciário de Piraquara, né? Justamente para que a gente possa fazer esse acolhimento, orientação e o acompanhamento social e jurídico. Como a gente sabia que ia ter algumas demandas também da área jurídica, né? A gente acabou designando a Marina, que é bolsista do Serviço Social, mas que tem uma formação também em Direito e advoga, inclusive, para que ela pudesse fazer essa mediação também com a retaguarda, né, da Clínica de Acesso à Justiça. A quinta frente, então, são os familiares das pessoas presas, residentes em Matinhos, porque como a gente não ia ter visita em função da pandemia, então a possibilidade era a instalação, né, das web visitas. Mas tem toda uma burocracia que antecede a isso, que é a questão do cadastro, né, das pessoas, dos familiares junto ao DEPEN. Então, o Victor e a Gabriela e Paula acabaram também ficando com essa função, com o apoio, né, retaguarda e trabalho conjunto da Juscelia. A quinta frente, ela foi, então, desenvolvida pela equipe, né, da clínica, pela Defensoria Pública, também com a participação do França, né, que é, então, o nosso mestrando daqui do litoral, né? Então, a única pessoa do litoral que tinha uma atuação nessa frente era o França e todos os demais que estão em Curitiba, que era justamente a análise de todas as, primeira identificação das pessoas e dos processos, das pessoas que estão presas, né, nessas diferentes instituições, principalmente no complexo penitenciário de Piraquara, mas que são de Matinhos, então, identificação dessa população e análise também desses processos. Também vou passar rapidamente, que depois vou pedir para a Alicia, que é uma das bolsistas do curso de Direito, então, fazer a complementação. Essa aqui é uma carta que foi enviada para as pessoas que estão reclusas, né, no complexo penitenciário de Piraquara, que então compõem o trabalho aí dessa equipe do direito, né, então também vou passar rapidamente. E para 2021, então, né, a gente espera aí que a vacina venha logo e que a gente possa retomar, né, o máximo possível das nossas atividades. Então, a gente tem um daqueles editais que foi aprovado, né, nesse ano, que é o edital de fortalecimento da extensão da UFPR. Nós fizemos uma proposta de produção de 6 vídeos, justamente para dar um pouco de visibilidade para o Conselho, mas também para socializar uma série de informações para a população, né? Então, são vídeos de caráter mais documental, informativo, orientativo, né? Dependendo da temática. Então, a gente tem isso, né, para o ano que vem, e tem a execução, né, daquele projeto lá aprovado junto à Secretaria de Estado do Paraná, que está suspenso, né? Esse projeto, ele prevê, então, só bolsas, também só recursos humanos, né? Mas possibilita que a gente tenha, então, uma equipe, efetivamente, para desenvolver o trabalho. E ainda a execução do projeto também aprovado da Fundação do Banco do Brasil. Esse projeto, ele prevê uma formação na área da eletricidade, né? De eletricidade predial. Então, ele tem uma complexidade um pouco maior, porque já tem, então, uma coisa bem concreta, né? De oferecer a um grupo de pessoas acompanhadas pelo Conselho uma formação de qualidade mais estruturada, abrindo aí possibilidades para que a gente tenha, né, pessoas qualificadas e que a partir dessa qualificação consigam reconstruir, né,
a sua vida, a sua trajetória de trabalho, né, a sua vida familiar, enfim. E daí, assim, já concluindo aqui a minha fala, né, eu acho que tem algumas coisas que vão mediando, né, o nosso trabalho, e entre elas é justamente esse objetivo, né, de interferir e politizar o ciclo da violência e da vinculação à economia criminal, né, combater o preconceito e realizar a defesa dos direitos humanos, construir possibilidades de retomada da vida familiar em sociedade, educacional e laboral das pessoas em cumprimento de pena em regime aberto, premência de uma compreensão ampliada e histórica das demandas sociais, né, a identificação, né, constante das marcas dessa sociedade desigual, hierarquizada, racista, classista, homofóbica, capitalista, né, e como que isso se expressa, né, de uma forma tão veemente, tão perversa, né, na vida dessas pessoas. E aprender a lógica da economia criminal, que é uma condição, né, sine qua non para um trabalho que tenha como ponto de partida os direitos e a visualização da história, né? Então, a gente tem que ter isso realmente bem presente, né? Eu sempre falo para os estudantes que querem, se candidatam aí a fazer parte do programa, que a primeira coisa que a gente precisa ter certeza é que a gente acredita nas pessoas, que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem ressignificar suas vidas, né? Porque se a gente não parte desse princípio, a gente também é mais um para rotular, é mais um para estigmatizar, é mais um para discriminar, né? Então, não precisa de mais pessoas para discriminar, a gente precisa justamente enfrentar esse processo. E é isso, né? Nesse sentido, em nome dessa população, assim, que eu sempre falo para o Sargento Ramos, né? Que é em nome dessa população que a gente está junto, né? Porque a gente acredita, né? Que a gente pode fazer alguma coisa, né? A universidade tem se mostrado, né? Parceira, a partir do momento que tem todos esses editais e que a gente efetivamente tem conseguido ser contemplado, né? Então, tem nos dado condições mínimas aí de trabalho, o programa ele tem ganho uma visibilidade interna, né? E a gente tem, então, aí uma parceria, né? Que já vamos aí para o terceiro ano, né? Pensando sempre, né? Nessa população que, antes de mais nada, não teve acesso, né, aos direitos sociais mínimos, né, e que não só, num processo de vitimização, em hipótese alguma, mas um processo de pensar, sim, alternativas aí, de retomar a vida sobre outra perspectiva, né. Então, aqui eu tenho uma foto aqui de uma das nossas conversas com o juiz, que é esse que está de gravata, né? Ali de rosinha é a Kátia, que é, então, essa advogada que eu falei para vocês, né? Que nos deu uma retaguarda importante aí na área do direito, né? Que até o pessoal chegar, o pessoal do direito chegou na sequência. Aqui uma fotinho do curso de culinária, é a fotinho que tinha mais descrição aí com relação aos rostos, não dá para identificar ninguém, né? E é isso. Eu queria, então, ainda aproveitar, né, a presença da Alicia, da Gabriela Robaina, do França e do Sargento Ramos e do Jackson, para que eles falassem, né, um pouco sobre também as suas impressões. Ai, não é isso que eu quero fazer, desculpa. As suas impressões e um pouco dessa trajetória aí. Então, eu gostaria, né, de iniciar aí pelo presidente e vice-presidente do conselho. A gente não combinou aí nada assim muito formal para falar, mas
Qualquer coisa que vocês falarem, e aí dessa nossa trajetória é bem-vinda, né? Justamente porque vocês estão nessa trajetória, nessa militância há muito tempo, há muitos anos, há muito mais tempo, né, do que esses 3 anos aí que nós estamos juntos. Então, eu fico muito feliz de tê-los aqui e passo a palavra a vocês, então. Boa tarde, professora Adriana. Isabela, senhora, cumprimento todos os que estão participando hoje dessa reunião, né? Para nós é muito importante a gente passar realmente a essa integração que existe entre a Universidade do Paraná e o Conselho da Comunidade, o órgão de execução penal de Matinhos, né? Parceria que nos faz muito bem e é muito importante. O Conselho da Comunidade é um órgão de execução penal, a professora falou muito bem, tem como objetivo efetuar as disposições de sentença ou decisão criminal, e proporcionar condições para a harmonia e integração social do condenado e do internado. Para que possa haver uma completa reinserção dos cumpridores da pena ou medida de segurança, né, ao convívio social. É necessário que eles sejam fornecidos meios capazes de prepará-los para esse fim. Pois, ao contrário, o objetivo da execução penal não será alcançado, né? Sargento, só um pouquinho, tem alguém falando aí perto do senhor que está dando para ouvir. Eu tentei ligar no dia 20. Ah, sim, professora. Só um instantinho. Não, eles podem tirar esse aqui e deixar esse aqui mais esse. Eu? Sim, podemos conversar. Então, assim, professora, a senhora falou muito, foi bem esclarecedora aí o objetivo do Conselho da Comunidade. O que é o Conselho da Comunidade, né? Que é um órgão de execução penal. Os cumpridores de pena ou medida de segurança ficam segregados e, quando do seu retorno, necessitam realmente do suporte, né, para que eles possam naturalmente se readaptar à comunidade. Adaptação significa estarem eles preparados para o mercado de trabalho, para o convívio com os seus e com a sociedade em geral. Essa reinserção só será possível com a ajuda da própria sociedade, que é ela que incumbe a busca por alternativas a serem oferecidas, né? E o Conselho da Comunidade tem esse objetivo, né, professora, e os demais que estão nos ouvindo aí. E a diretoria do Conselho da Comunidade hoje é composta, eu hoje estou presidente do Conselho, tenho o Jackson, o vice-presidente, né, nós temos aí agora com França, são 3 advogados, a doutora Kátia, inclusive foi a presidente anterior, né, a diretoria, Isabela, né, temos o Cláudio, né, a Juscelia, o Douglas, e a Juscelia só falou muito bem, né, ao chegarmos aqui, assumimos aí o conselho, logo que assumimos a diretoria, a Juscelia já se encontrava aqui no conselho, pessoa com muita experiência, pessoa já é uma assistente social, né, carrega com ela, assim, muito conhecimento, e que, inclusive, foi ela que nos deu norte aqui no conselho que nós chegamos, né, muito importante a presença da Juscelia, que continua conosco aqui. Mas nós chegamos aqui, isso há 4 anos, praticamente, chegamos junto praticamente com a inauguração da Delegacia Cidadã de Matinhos. Seria a primeira delegacia, foi a primeira delegacia, aliás, inaugurada no Paraná, né? Isso foi em abril de 2017. O objetivo de atendimento, né, mais humanizado, com no máximo 72 horas,
uma área isolada para mulheres, crianças, idosos, não seria carceragem, né? Então, seria apenas celas para custódia daqueles que aguardavam transferência. Mas, infelizmente, no decorrer dos dias e meses, nós tivemos ali situações muito complicadas, né? Chegamos a ter aí 56 pessoas ali, inclusive, enclausuradas, que para nós foi uma dificuldade, até porque nós, como da diretoria, somos voluntários, né? Todos nós temos nossas atividades também aí paralelas, que acabavam nos sufocando aqui no meio de tanto trabalho que era realizado ali. Mas, enfim, nós estamos com o objetivo de atender realmente aquelas pessoas que precisavam e até hoje estão fazendo isso. Mas encontramos tanta dificuldade. Dentro daquilo da possibilidade, então, a doutora Kátia era quem acompanhava ali a situação de alguns que estavam enclausurados ali por meses já, inclusive, os seus processos, informava o juiz, né, o Ministério Público, e a gente tomava as medidas. As inspeções, as fiscalizações que nós fazíamos eram mensalmente, algumas vezes quinzenalmente, né, justamente para nós levantarmos ali a situação de cada um dos detentos ali, né? E era uma situação muito complicada para nós ali, para resolver toda aquela situação. Mas as situações mais gritantes, vamos dizer assim, mais contundentes, essas situações nós levávamos ao conhecimento do juiz através da doutora Kátia, do Conselho da Comunidade, né? Era o trabalho que nós realizávamos, né, de fazer esse acompanhamento dos processos. Também, com muita dificuldade, nós buscamos as famílias, né, dessas pessoas que estavam presas, inclusive aqui, ou em penitenciária, ou em delegacias fora do município, em outros municípios, né, até porque algumas dessas crianças, algumas dessas famílias, né, ou já que estão presos, têm filhos no projeto Guaramirim. Existia já uma ligação, né, Guaramirim, e alguns que estavam enclausurados, estão presos, ainda encontram-se presos, né? Mas, no decorrer do tempo, nós tivemos ali grandes dificuldades. Eu acho que, nesse momento, chegou aí a grande importância desse contato com a universidade, né, onde a gente teve, assim, esse apoio muito grande, e foi num momento muito complicado, onde realmente já tinha muita gente ali presa, mas fazíamos um trabalho muito sério de acompanhamento desses presos, e por vezes ali houve até, inclusive, início de rebelião, que nós acabamos ali até atendendo, né, resolvendo alguns casos ali, né? E por interferência do Conselho da Comunidade, junto com a universidade, nós conseguimos fazer com que diminuísse esse número de pessoas que se encontravam ali, né, que só aumentava. Então, foi muito importante, aí está sendo muito importante essa parceria da Universidade Federal do Paraná com o Conselho da Comunidade, né? Chegou um momento, inclusive, que cogitou-se em que a delegacia seria dividida em duas partes, uma delegacia cidadã, né, a delegacia do município, e outra parte seria coordenada pela DEPEN, ou viraria um presídio, né? Ou um presídio, meio presídio, que para nós seria uma situação muito complicada se isso ocorresse. Mas o trabalho realizado da Conselho da Comunidade, juntamente com a universidade, fez com que isso não acontecesse. Então, isso tudo, durante esse tempo todo, nós temos mais a que agradecer aí o apoio que nós estamos tendo com a universidade, todo aquele empenho, aquele trabalho que nós tínhamos que realizar, estamos realizando, seria muito dificultoso, claro, seria o objetivo que nós sabíamos que teríamos que travar, né, que tratar, mas seria com dificuldade. Agora, com o apoio da universidade, com o apoio dos estagiários, com tudo isso que ocorreu e está acontecendo, nós tivemos aí a possibilidade de desenvolver frentes de trabalho com mais pessoas, com mais possibilidade, uma estrutura maior, né? E aí nos deu a condição de atender muito mais pessoas aí que haviam necessidade, né? Então isso foi muito importante.
Depois veio aquela situação de comunicação entre os detentos, presos, né, que já não estavam aqui no município, e seus familiares. Era mais um objetivo que nós tínhamos aí para realizar e que ainda estamos em tratativas, né? Estamos tentando resolver isso, talvez por a dificuldade que nós estamos tendo aí da pandemia, mas a universidade, com a frente que já se tem, né, nós estamos aí encontrando meios, né, para que isso seja realizado logo aí, esses contatos com todos os familiares. O trabalho realizado aí com nossos companheiros, né, da universidade, dos estagiários, que estão buscando os familiares no município, que, como a pessoa falou aí, com grande dificuldade, mas nós não tínhamos, assim, muita possibilidade anteriormente. Hoje existe essa possibilidade, está sendo feito, não é? Então, isso me adiantou muito o que nós fazemos aí através do Conselho da Comunidade, que é com o objetivo atender tanto aqueles que estão lá presos, né? E depois também vieram os cursos, né? Os cursos que foram ofertados aí pela universidade, juntamente com o Conselho, não é? Agora, nós também fomos contemplados da Fundação do Banco do Brasil também, com a possibilidade de cursos profissionalizantes aos egressos, né? E também aos familiares, que isso dá condição para que eles tenham assim, uma possibilidade de um futuro melhor. Eu, como presidente do Conselho da Comunidade, tenho muito que agradecer todo esse empenho que está sendo feito e realizado à frente pela universidade. Agradeço a professora Adriana, a professora Alanes, através deles, agradeço a todos aqueles que já passaram no Conselho e participam ainda conosco no Conselho, agora mais um advogado, o doutor França, né, que também está colaborando conosco, colaborando com o Conselho e fazendo parte da universidade, mestrando. Então, assim, para nós é muito importante todo esse trabalho está sendo realizado, que vai ser realizado. Encontramos dificuldade agora com a pandemia, mas também entendemos que, mesmo com a pandemia, foram desenvolvidos alguns trabalhos, né? Um dos trabalhos, como a professora citou, é o trabalho realizado com a Guarda Mirim, né? E o Conselho da Comunidade, através da FUNPAR, com alimentação que foi fornecida e ainda está sendo fornecida às famílias carentes, tanto de familiares da Guarda Mirim, como outras famílias aí do município que necessitam dessa alimentação. Isso tudo foi um trabalho que foi realizado em conjunto com a Universidade Federal, o apoio da Universidade Federal e o Conselho da Comunidade. Então, só temos que agradecer todo esse esforço realizado. Eu acho que é uma estrada de mão dupla, onde o Conselho da Comunidade tem a necessidade e também a universidade encontra a partida, né, com a comunidade, atende, junto com o Conselho, as necessidades da comunidade. Eu acho que é muito importante ressaltar isso, porque a universidade tem, através do Conselho da Comunidade, a possibilidade também, e nós também, a condição de ajudar muito mais pessoas da comunidade. Isso é muito importante para nós. Isso daí é uma coisa que tende a aumentar, tende a ampliar esse trabalho, e só tenho muito a agradecer à professora por tudo isso que nos propiciou aí a Universidade Federal do Litoral. Eu quero passar agora a palavra aí ao vice-presidente, ao Jackson, né, que é parceiro também nosso aqui, e que fazemos junto ele, a Juscelia, nós falamos aí trio Parada Dura, que estamos a todo momento em todos os cantos, não participamos só do Conselho de Comunidade, mas também do Conselho de Segurança e da Guarda Mirim, né? Porque um dos projetos acaba interligado a outro, né? Então, praticamente nós estamos em todos esses conselhos aí. Boa tarde, professora. Boa tarde aos demais que estão participando da reunião. Boa tarde, Jackson. Bem-vindo. Eu vou ser bem breve, até porque na sua fala a professora foi bem esclarecedora a respeito das atribuições e funções do Conselho e também com relação às atividades dos projetos e do programa da UFPR. E só queria chamar bem-vindos a todos que estão participando aí da reunião, que não fazem parte ainda
das atividades do Conselho, dos projetos, e que sempre que quiserem, o Conselho está aberto e à disposição aí para receber mais pessoas aí para participar voluntariamente. E parabenizar e agradecer a todos que participam aí do projeto, os professores, coordenadores e aos acadêmicos também, né, os estagiários, e ressaltar da importância dessa integração e dessa parceria aí para que tenha sucesso mais ainda esse trabalho aí que a gente tenta desenvolver da melhor maneira possível. Obrigado, professor. Obrigada também. Eu vou passar agora, primeiramente, a Alicia. Ela não vai poder ficar mais muito tempo conosco, ela está com os pais com Covid, e ela está atendendo os dois, então vou passar a palavra a ela e depois liberá-la, justamente para que ela possa dar a devida retaguarda aí para o pai e para a mãe. E desde já agradeço, né, apesar dessa situação de tu estares conosco, né, imagino que seja muito angustiante aí, né, estar com o pai e a mãe nessa condição. A ideia, Alice, é que tu fales um pouco, então, né, dessa parte que é específica da Defensoria e da Clínica de Acesso à Justiça, né, que iniciou, então, esse ano a partir do período da pandemia. Seja bem-vinda e muito obrigada. Obrigada, professora, por atender meu pedido, pela sensibilidade, pelos votos também. Eu cumprimento a todos que estão no momento na reunião e também quem, porventura, possa vir assistir também. É muito bom participar desse projeto, assim, já agradeci outras vezes, mas eu quero reiterar de ter contato com pessoas, assim, que fazem tanto, né? Apesar de eu ter integrado há poucos meses o projeto, desde que fui selecionada e enquanto participo também, é uma alegria muito boa ver os frutos, né, sendo colhidos do que a gente tem feito durante todas essas semanas. E, bom, vou me apresentar. Eu me chamo Alicia, eu sou estudante de Direito da UFPR, eu estou atualmente no 5º ano, em vias de finalizar a faculdade. Com relação à Clínica de Acesso à Justiça, eu sou participante do grupo que, na Faculdade de Direito, é um projeto de extensão também, e existe desde antes de eu estar na faculdade, mas eu entrei a partir de 2017. Então, desde 2017, já me identifiquei ali com o projeto, já passei a participar, e estou integrando até hoje, que me surgiram outras oportunidades também desde esse projeto, como o presidente e o vice citaram, que uma coisa puxa a outra, né? Então, iniciei na CAGEP, estou aqui como bolsista, também atuo com o professor André, que ajuda a gente também no Amicus Curiae e da Corte Interamericana de Direito, para levar toda essa situação para a corte, né? A gente também falou de todas essas situações de vulnerabilidade que a professora já citou. Então, atuo, assim, nessa frente de vários projetos diferentes nesse sentido para tentar fornecer o mínimo de subsídio que essas pessoas merecem, né? E a CAGEP, ela vinha atuando junto com a Defensoria Pública, sempre teve essa parceria com o professor André, no sentido de analisar os projetos, fazer visitas dos alunos de direito às prisões, analisar o que era preciso, tanto do ponto de vista teórico, né, do direito mesmo, processual, vamos dizer, quanto do que é preciso dentro de uma prisão em questões de saúde, de alimentação. Então, a gente sempre teve essa proximidade, assim, diretamente com os detentos, né? E visando sempre suprir essas possíveis necessidades, tanto do lado direito quanto do lado social. E eu percebi que no projeto aqui do Conselho da Comunidade, a gente tem conseguido suprir melhor esse lado social, né? Que fica, assim, de assistência à família, por vezes assistência à vítima, questão de alimentação, trabalho, a saúde dentro e fora do cárcere também, né? Dessas outras necessidades, porque
a gente aqui no direito, a gente consegue fornecer um suporte, assim, nas nossas limitações, na questão teórica mesmo, que é o que a gente entende, que é o que a gente pode fazer, que por vezes acontece da pessoa estar presa, mas não deveria, ou já deveria ter progredido de regime, mas não progrediu, ou regrediu, não deveria ter. Então, a gente conseguia fornecer essa assistência, né? Era um pouco limitado, né? Do ponto de vista do que as pessoas realmente precisam, né? Que não é só estar ou sair da prisão, mas tem todo um contexto do porquê que elas entraram, porquê que elas se mantêm, e depois de sair, né? A gente não pode ignorar todo esse contexto, que não é algo tão simples quanto tentam reduzir. E tem alguns pontos que me chamaram a atenção, assim, na prática, né, do projeto, que é essa questão realmente, são 2 pontos em específico, que é o fato de você tirar essa prática do direito da teoria, né? Porque eu vejo que a gente se acostuma, vejo muitos colegas que tentam e se acostumaram a se manter distante dessa realidade ou se afastar dessa realidade. Às vezes, magistrados e promotores que evitam, né, ter o contato direto com os reclusos ou evitam saber da situação ou se incomodam com o que acontece. Então, acho que é muito importante a gente enfrentar e ter um contato direto, sabe? Não esconder ou fugir do que acontece, mas sim enfrentar e fazer o que é possível. Então, esse distanciamento só da teoria e sair dessa teoria, dessas teses acadêmicas e realmente enfrentar o que é preciso ser feito é algo que eu vejo muito no projeto, que eu valorizo bastante. Eu acho que é isso que deve ser feito, enquanto, né, eu pessoalmente como estudante de direito, é o que eu gostaria de fazer e é o que eu faço, né? Então, é algo que eu gostaria de ressaltar no projeto, que eu achei bem interessante. E também essa interdisciplinariedade, né? Que a gente poder oferecer o melhor que a gente pode, juntando a capacidade de cada um, capacidade técnica, né? De psicologia, de uma assistência mais de um viés social, a questão também técnica, porque também é preciso. Então, achei muito interessante essa questão do projeto de buscar abarcar várias frentes, né? Para suprir as necessidades do que a gente se propõe, que é algo que eu também não vi durante a faculdade, assim, que realmente a gente fica mais limitado, mas é algo que também me chamou a atenção no programa, no projeto, essas parcerias todas que foi buscado ser feito, né, para que a gente possa atuar de várias frentes, e tanto para a vítima, quanto para o recluso, quanto para o egresso, para a família também, porque teve o curso de formação também que foi focado na família, que também merece um amparo. Então, essa foi a minha apresentação, me apresentei, falei o que me chamou muita atenção no projeto, gostaria de agradecer novamente. E essa é a minha apresentação enquanto estudante, graduanda de Direito. Muito obrigada. Muito obrigada também, Alicia, pelo teu compromisso, né? A gente sempre evidencia muito isso, assim, né? A importância de que a universidade, ainda mais a universidade pública, né? Ela realmente vá imprimindo, assim, né? Em cada um que nela está, esse compromisso, né? Com o seu entorno, cada um nas suas áreas, mas que isso a gente tenha isso muito forte, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de ouvir a tua fala, né? E de perceber também, né? No dia a dia, né? Teu envolvimento, né? Eu não sei, tu vais poder, tu tens que ir, não sei só se tem alguém que queira falar alguma coisa para a Alicia, especificamente antes dela se afastar. Essa pergunta, Romilda, é para a Alicia, que tu escrevesse? Deixa eu olhar aqui, então. Como é a interação internamente do aluno com os presidiários? Não sei se pode dizer assim.
Tá sem áudio, Alicia. Pronto. Então, eu vou relatar a experiência que eu tive com a Clínica de Acesso à Justiça e Educação, né, com o professor André, do projeto que eu participava no Direito, porque agora a gente provavelmente faria isso também, né, com o nosso programa do Conselho da Comunidade, mas impossibilitado por conta da pandemia. Mas, anteriormente, o que acontecia era que os alunos participantes do projeto, eles se reuniam em um determinado dia, uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, a depender de como funciona no presídio, porque, às vezes, tem toda uma rotina, né? Nos presídios tem toda uma rotina, assim... às vezes tem mais agentes penitenciários, às vezes tem menos, às vezes tem audiências que os presos precisam sair, então a gente não pode ficar indo lá quando quer, né? Mas a federal disponibilizava transporte, eram ônibus, vans, e os alunos que tinham a disponibilidade iam até a universidade, a faculdade, de lá pegavam o transporte fornecido pela federal para ir até o presídio, porque o presídio é em outra cidade, né? É distante, vai uns 30 minutos, 40 minutos até o complexo, né? Então a gente chegava lá e lá não pode ter contato externo, então a gente deixava aparelhos telefônicos no ônibus e literalmente entrava, né, no presídio. E mais anteriormente tinha uma seleção prévia dos casos mais urgentes, vamos dizer. Então a gente dava preferência, a defensoria fazia essa seleção, a gente dava preferência para detentos que não tinham família, não tinha visita de família, ou tinham advogados ou dativos ou da defensoria pública, então por vezes ficavam anos sem saber qual era a situação processual, o que estava acontecendo, quando que ia sair, quando que não ia sair. Então, a gente dava atenção para essas pessoas que realmente não tinham suporte nem da família, nem do Estado. E a gente analisava o processo de cada um, a gente já sabia previamente com quem que nós íamos conversar, a gente analisava o processo de cada um e fornecia um relato do que estava acontecendo, do que aconteceu, do que acontece, do que iria acontecer, e também coletava as necessidades deles, né? Então, sempre perguntava aonde que estava a família, se tinha interesse em realizar trabalho para remissão de pena, se tinha algum problema de saúde que não estava sendo atendido. E caso fosse preciso, a gente fazia o peticionamento pela Defensoria Pública perante os órgãos públicos competentes, né? Então, a gente até peticionava no Supremo Tribunal Federal, se fosse preciso, se fossem coisas urgentes, né? No habeas corpus, que a gente chama. Ou coisas mais simples, a gente peticionava para o juízo mesmo. E a gente sempre dava um retorno no final. A gente enviava uma carta com quem a gente já tinha conversado, relatando tudo que foi feito e nos colocando à disposição para caso precisasse de mais alguma coisa. Que é um trabalho muito semelhante que a gente tem feito no programa, mas à distância, né? Sem esse contato pessoal direto, assim. Era essa a logística. Legal, Alicia, obrigada. Inclusive, quando eu estava passando os slides, eu coloquei o modelinho da carta, né? Porque como não pode, ninguém pode acessar, né, os presídios por conta da pandemia, eles identificaram 99 pessoas, né, que são aqui de Matinhos e que estão cumprindo pena em regime fechado. E esses 99 processos foram avaliados, foram analisados, né, alguns peticionados, né, no sentido de alguma movimentação que era possível, e feito a devolutiva, né, o envio da carta para essas pessoas, justamente para eles saberem que isso está acontecendo, né? Porque a pessoa está lá, ela não sabe se tem alguém olhando por ela ou não, né? Então, eles receberam, então, essas correspondências, né, sabendo que existe um Conselho da Comunidade, que tem uma parceria com a universidade e que tem uma parceria com a Defensoria,
e que o seu processo foi analisado, o que acontece no seu processo, em que pé que está, né? Algumas orientações, principalmente no sentido de que ele não cometa nenhuma falta grave, né? Que impacta diretamente, principalmente na progressão de pena. E ainda a possibilidade da web visita, então, porque a pessoa também sabe que ela tem alguma possibilidade de receber visita, né, virtual dos seus familiares via também Conselho da Comunidade. Então, foi tudo muito novo, né? Mas assim, no sentido, né, virtual para todo mundo. Mas como a Alicia falou, já tinha um protocolo, né, de trabalho. Claro que a partir do contato com as pessoas. E agora, então, foi a partir, né, do município, né? Então, eleito aí o município de Matinhos e a análise de todos esses processos e assim, e a conquista de algumas coisas bem importantes, né? Então, algumas pessoas que estavam vou passar para ti de novo, Alice, lá fala lá dos 3 gramas, porque esse é o clássico, né? Tá fechado ainda teu microfone. Oi? Era qual caso? Aquele das 3 gramas de maconha. Ah, esse quem fez foi o Renan. Ah, então. Mas a gente tá em vias daquela do hospital psiquiátrico. Ah, isso. Esse que o Ministério Público já se manifestou também, que eu acho que possivelmente a gente vai conseguir um parecer favorável. Então, assim, tem algumas situações, né? Essa do Renan que a Alicia falou, era uma pessoa que estava detida já há uns 7 meses, com prisão provisória, por conta de que foi pego com 3 gramas de maconha, réu primário. Então, assim, não podia estar lá daquela forma, né? Com certeza a família não tinha... às vezes até informação para ir atrás, para reivindicar, não sabe por onde que vai. Matinhos não tem defensoria, né? Então acaba ficando tudo muito restrito, né? E essa situação que a Alicia fala é uma outra pessoa que estava também com prisão preventiva em função de violência doméstica, mas que é um paciente psiquiátrico, né? Então, na verdade, assim, que estava em surto, que estava sem medicação, então tem toda uma complexidade aí da questão da saúde mental, né? Em acompanhamento com o CAPS, então, assim, aqui uma parceria, né, entre o CAPS, o Fórum, o Conselho da Comunidade, a Universidade, a Defensoria, a CAGEP, então, assim, todo mundo acabou sendo acionado aí em função dessa situação, né? E assim, o programa está se movimentando, a mãe dessa pessoa, né, recorre ao CAPS, que é o serviço que ela tem mais proximidade, e assim, a gente tem conseguido avanços significativos, assim, né? Claro que às vezes pode ser numericamente pequeno, mas na vida dessas pessoas é muito significativo, e isso importa, né? Então, acho que é importante ressaltar, assim, parabenizar e dizer da nossa alegria, né, da parceria com a CAGEP, com a Defensoria, que faz, assim, toda a diferença mesmo, né, no programa, e a gente consegue fechar um ciclo, né, do trabalho, e que tem dado bons resultados, apesar da pandemia, a gente conseguiu muita coisa. Alicia, então, assim, ó, vou te liberar aí para os teus pais, te agradeço de novo, né, a disponibilidade, dependendo como eles estiverem, se tu puderes estar amanhã conosco, ótimo, se tu não puderes, não tem problema, né, porque a gente já está mais do que justificado aí a tua situação familiar, tá bem? Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Boa tarde e... Bom, a gente se vê muito ainda, né? Com certeza. Tá. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Obrigada. Obrigada.
eu vou passar agora, então, para o França, que é, então, o nosso aluno do mestrado, né, e que também tem formação, então, em Direito e advoga nessa área, e acabou assumindo, então, aquilo que era, num primeiro momento, a ideia do projeto lá do Conselho da Comunidade na Delegacia Cidadã, mas ele também tem um envolvimento no projeto do Conselho da Comunidade em Ação e também no Conselho da Comunidade no Complexo de Piraquara. Então, ele, na verdade, está muito envolvido aí no programa, né, em todas as suas frentes, né? E eu também quero falar aí, né, da importância, então, né, esse é o nosso segundo aluno do mestrado, né? A gente teve a Lázara, e temos já, então, uma dissertação, né, que fala do Conselho da Comunidade, que é dessa estudante, que é assistente social hoje, lá também do CAPS, e agora a gente tem, então, a presença do França, também desenvolvendo aí um trabalho, né, já por uma outra perspectiva, em função também da sua formação no direito, mas pensando, né, o papel do Conselho da Comunidade, todas essas possibilidades que foram aparecendo, apesar das adversidades da pandemia. Então, França, é contigo. Muito obrigada pela tua presença. Oi, boa tarde, doutora. Boa tarde a todos os presentes. Senhor presidente, senhor vice-presidente do Conselho, boa tarde. Eu basicamente estou sem palavras, porque tudo que eu gostaria de falar já foi dito por todos. Inclusive até a própria fala da Alice me deixou muito impressionado pelo tamanho do conhecimento, da praticidade que ela teve, justamente, e da proatividade lá do pessoal do direito. Uma das grandes mazelas de que a gente tem quando a gente está na faculdade é justamente fazer essa ligação entre a teoria e justamente a prática. Bom, já foi dito, eu sou formado em Direito, também me formei em Gestão Pública lá no Politécnico, na Federal. Eu acho que aqui o que mais acrescenta também é que eu fiz a especialização em Sociologia Política também na Federal. Apesar de estar entretido em nas três frentes, aonde eu estou, digamos assim, de uma forma isolada ou de uma forma única, é referente à Delegacia de Matinhos. Então, acho que eu vou me ater mais para falar essa questão da Delegacia de Matinhos e trazer um outro comentário referente às demais cadeias do litoral. A Universidade Federal Setor Litoral, a gente sabe de que quando ela se instalou no litoral, o foco dela é trabalhar juntamente com o litoral e, se não me falha a memória, também com aquela região ali que envolve o Vale do Ribeira. Aqui no litoral, nós temos basicamente 7 municípios. Agora falando uma perspectiva mais jurídica, só que Guaraqueçaba ela está vinculada a Antonina. Então Guaraqueçaba não tem Conselho da Comunidade, não tem delegacia com toda aquela estrutura. Eles remetem tudo para Antonina. Guaraqueçaba funciona como um distrito judicial de Antonina. O interessante seria de que nós tivéssemos acesso à listagem de todas as pessoas que estão, no caso, custodiadas, presas, em todas as delegacias do litoral, ou seja, das 6 delegacias. Vale frisar que Paranaguá, na delegacia, ninguém fica preso, lá também é uma delegacia cidadã, só que a cadeia pública fica em Paranaguá. Então, quando eu estive lá conversando com o próprio delegado-geral do litoral, ele disse de que, não, aqui ninguém fica custodiado, aqui a gente remete diretamente para a cadeia pública. Qual que é a lógica? A pessoa ela acaba sendo presa em Matinhos, em Guaratuba, em qualquer cidade do litoral. De lá ela pode ou ir direto para o complexo na região metropolitana de Curitiba, complexo penal lá na região lá da capital, ou então ela é remetida para a cadeia pública. Da cadeia pública, que daí ela é enviada para Curitiba.
Inicialmente, uma das frentes que a gente queria trabalhar bastante no programa do mestrado era justamente fazer esse mapeamento tanto da delegacia quanto da delegacia de Matinhos e das demais delegacias do litoral e da cadeia pública. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu ter acesso a acesso à listagem, efetivamente, por intermédio da Defensoria Pública, com relação à cadeia pública e com relação às demais delegacias. Por quê? Não envolve apenas a Defensoria Pública, envolve terceiros, se não me engano, envolve lá um departamento do próprio Judiciário. E nós tivemos acesso apenas a uma listagem. Mas já deu para fazer uma boa abrangência e verificar mais ou menos qual que é o mapa criminológico do litoral, quando nós tivemos acesso a toda essa listagem de todas as delegacias e da cadeia pública. O tipo de crime de que é praticado, a faixa etária, a cor de pele, o grau de escolaridade, o campo de atuação dessas pessoas. Se essas pessoas elas cometem crime em Paranaguá, elas permanecem apenas em Paranaguá, ou elas atuam também em Antonina, elas vão para Morretes. A pessoa que comete crime em Guaratuba, ela também comete crime em Matinhos. Como é que funciona esse fluxo, vamos dizer assim, essa mancha criminológica? Diante dessa limitação, um ponto de que foi muito, muito frutífero que nós conseguimos foi justamente ter acesso à listagem semanal da Delegacia de Matinhos, que além de todos os envolvidos, como já foi bastante dito, existe uma parceria muito forte e muito frutífera com a delegacia, com a própria delegada daqui de Matinhos. E com esse acompanhamento semanal, claro, dá para fazer igualmente esse mapa criminológico, verificar quais são os tipos de crimes que mais incidem. Os crimes que mais incidem, basicamente, são os crimes de violência doméstica, são os crimes vinculados à violência doméstica, que é a lesão corporal, que é vias de fato, que é ameaça, alguns crimes voltados para furto ou até para pequenos roubos e tráfico. Basicamente, esses são os carros-chefes que a gente tem denotado. Alguns outros casos mais extremados, eles ocorrem de forma mais reduzida. É até um ponto que eu achei bastante interessante, porque eu, como advogado atuando também ao longo do litoral, eu verifiquei que lá em Pontal tem bastante incidência de embriaguez ao volante. E aqui eu já verifiquei uma incidência menor. A questão da faixa etária das pessoas que eu pude constatar aqui na Delegacia de Matinhos. Os crimes de violência doméstica envolvem pessoas com maior faixa etária. Aqueles crimes de maior violência, como roubo, são as pessoas de menor idade, são as pessoas mais novas, vamos dizer assim, que não têm menos de 30 anos, de uma forma geral. Além disso, a questão também dessa parceria junto com a delegacia é que algumas questões pontuais da delegacia, por exemplo, a pessoa que está lá presa por um determinado período superior a que ela deveria de ficar lá, ou até mesmo por ela estar sem advogado constituído ou advogado dativo, ou qualquer outro tipo de motivo, com essa parceria a gente consegue fazer diretamente esse elo de ligação entre o pessoal da delegacia, e lá tem um agente do DEPEN que trabalha na delegacia, e justamente com o Conselho da Comunidade. Como eu também integro o Conselho da Comunidade, a gente já criou um pouco mais essa liberdade de, efetivamente, eu acabar sendo interpelado de uma forma direta, daí, naturalmente, eu converso com o presidente, com o vice-presidente, para verificar quais são os pontos de atuação de que o Conselho da Comunidade pode agir. Em algumas questões de que é necessário peticionar em processo, como o Conselho da Comunidade, muitas vezes em determinados processos que já tem advogado constituído, ficaria algo desagradável e que poderia causar alguns dissabores, vamos dizer assim, como advogado, se o Conselho da Comunidade peticionasse, aí que vem essa intervenção da Defensoria Pública. E aí que vem a grande importância desse vínculo de programas entre o Programa do Direito e o programa daqui do pessoal da assistência social e, naturalmente, do próprio Mestrado de Desenvolvimento Territorial Sustentável. Porque tanto o Conselho da Comunidade quanto o pessoal do direito, como bem disse a Alice, chega em determinado limite que estanca.
não consegue progredir. O pessoal do direito, por a falta daquele tato nas questões mais sociais, e aí eu digo com propriedade mesmo porque eu cursei o curso de Direito, e o Conselho da Comunidade ou o próprio pessoal da assistência social no seu trabalho, na sua atuação, justamente porque precisa desse respaldo jurídico. Então, há uma grande união de forças, essa união de forças ela forma uma rede de atores muito, pelo que dá para perceber aqui no programa, tanto aqui do mestrado em Desenvolvimento Territorial Sustentável e do Conselho da Comunidade Matinhos, muito frutífera. Ela tem dado ela tem gerado muitos ganhos, e inclusive servindo como paradigma, algo que não foi citado, mas todos os conselhos da comunidade, eles estão vinculados a uma federação estadual de diversos conselhos, e o Conselho da Comunidade aqui do estado, aqui de Matinhos, ela tem uma grandiosa relevância, e até determinadas situações que está sendo utilizada, que está sendo, vamos dizer assim, colocadas em prática, digamos que de uma forma até pioneira, como o pioneirismo que envolve o vínculo do conselho com uma universidade, ela pode sim futuramente ser levada para a FECOMPAR, que é a Federação Estadual dos Conselhos da Comunidade, e depois ser propagado isso para outras regionais ou para outros conselhos. Outros dados também, além de toda essa coleta de dados, de que é feito junto à delegacia, de que é feito toda essa questão criminológica, vamos dizer assim, e essa questão social, futuramente pode ser muito bem feito relatórios e apresentado à Secretaria do Estado de Desenvolvimento Sustentável, justamente para elaborar programas, políticas públicas voltadas para essa questão da execução penal, voltadas para questões da assistência social. E também justamente para verificar essas pequenas mazelas que tem, mazelas que eu digo, essas pequenas falhas, faltas, às vezes, carências que tem no próprio município. Se não fosse essa parceria com a delegacia, sobretudo tomando todos os cuidados devidos, principalmente com as questões de sigilo de dados, eu acredito de que não haveria grandes avanços como está tendo, principalmente nessa coleta de dados e nesse trabalho conjunto. É uma pena de que as outras delegacias e a cadeia pública ainda não rendeu esses frutos, mas está em vias de render esses frutos, e eu acredito bastante de que o próprio programa do mestrado, juntamente com o curso da assistência social, do empreendedorismo aqui do litoral, o programa do mestrado do direito, o curso de direito, no âmbito acadêmico e mais vinculando a questão do próprio Conselho da Comunidade, de alguns integrantes do Conselho da Comunidade que também participam de alguns outros órgãos públicos, ou então que trabalham em algumas, seja como advogados, trabalham no próprio Banco do Brasil. Nós temos diversas pessoas que integram o Conselho da Comunidade, que atuam em áreas diversas e que estão todas voltadas voluntariamente, unindo esforços justamente para dar essa solução social e a sua finalidade, que não é apenas a finalidade da execução da pena, mas principalmente a questão da ressocialização. Em linhas gerais, eu acredito que seriam essas as questões. Gostaria até de ter colocado algumas outras falas a mais, só que basicamente vocês já falaram tudo e me deixaram sem fala. Então, eu tive de falar aqui no improviso. É isso, professora. Devolvo a palavra e obrigado. Obrigada, França, também, pela disponibilidade de estar aqui conosco, né? E também por toda a sua dedicação aí, sempre muito atento, né, a todas as solicitações, é muito importante. Eu vou passar agora também, então, para a Gabriele. A Gabriele é aluna do Serviço Social, então está também compondo aí a nossa equipe, e eu combinei com ela que ela também compartilhasse, então, um pouco conosco, né,
essa experiência aí, né, de estar no programa, enfim. Então, gostaria que ela falasse um pouquinho agora para nós. Oi, gente, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? A gente está te ouvindo, mas a gente não está te vendo. Eu tive um problema com o celular que tava caindo muito e pelo computador eu tô sem câmera, então vai ter que ficar só na voz mesmo, infelizmente. Tá bom. Eu vou pedir só para a Luciele fechar o vídeo, Luciele. Eu escrevi, mas acho que tu não visse. Pode falar, Gabi. Então, boa tarde, gente. Eu sou a Gabriele, sou estudante de serviço social e sou bolsista aqui no programa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre basicamente o que eu faço dentro do programa, né? Eu entrei faz poucos meses também, assim como a Alicia. Eu entrei agora em outubro. Só que diferente dela, não tinha um contato com a área ainda. Foi bem do nada, assim, para mim. Eu até me matriculei para entrar no programa no último dia, foi bem em cima da hora. Mas foi realmente muito bom, porque eu tenho aprendido muito, né? Normalmente na faculdade a gente tem um contato não muito profundo, porque a gente aprende, mas a gente não sabe muito na prática. E o projeto de extensão aqui no Conselho vem me auxiliando nessa parte, principalmente assim como a professora falou, da escuta qualificada, né? Porque basicamente eu e o Juliano, nós dois somos bolsistas, e a gente vem fazendo a parte do acompanhamento. Antes da pandemia, esse acompanhamento era feito ali dentro do fórum, né, no conselho, e atualmente a gente vem fazendo por ligação, o que não é muito bom, porque acontece que o telefone às vezes chia, a pessoa não consegue atender, tem o problema de você ligar e dar um número errado, e entre diversas outras questões, mas é como a gente está fazendo agora, porque parar é impossível, a gente precisa atender essas pessoas, e a gente faz a ligação para elas, né, faz o estudo social que a gente vem fazendo, mas, infelizmente, o trabalho do assistente social ainda, ele é visto muito como fiscalizador, como se a gente estivesse fazendo um trabalho de fiscalização, em vez da gente estar tentando auxiliar aquela pessoa. Então, muitas pessoas ainda acaba que a gente liga e elas acabam ficando fechadas, né? A gente está ali tentando fazer um encaminhamento, ver o que a pessoa necessita, e eles acham que a gente está fiscalizando, então eles não se abrem. É um trabalho que a gente tem que escutar e tenta compreender o máximo possível aquela pessoa e tenta fazer o melhor que a gente pode. Às vezes é meio difícil. Óbvio que tem algumas pessoas que a gente consegue fazer tudo muito rápido, assim como aconteceu comigo, teve ligações que eu acabei realizando e que na primeira ligação já consegui fazer diversas demandas, né, diversos encaminhamentos para auxiliar aquela pessoa, mas tem outros que a gente tem que ligar, tive que ligar 2, 3 vezes, né, para conseguir realmente fazer alguma coisa. O que mais que eu posso falar? Assim, sobre o nosso trabalho, eu não tive muito contato com o conselho, né? Eu fui no conselho poucas vezes, porque o fórum está fechado e de acordo por causa da pandemia, né? A gente tem que estar tendo que fazer essas ligações de casa. Mas eu tive algum contato com a Juscelia também, que me auxiliou muito, porque como eu não tinha não sabia nada sobre essa temática, não conhecia, eu tinha muitas dúvidas, que eu sempre corri para ela e corri para a professora também algumas vezes, para fazer alguns encaminhamentos, porque a gente consegue, uma das coisas que a gente consegue perceber na questão de trabalho, né, que o conselho ele tem esse projeto para fazer concursos e tal, e muitas pessoas têm necessidade realmente, porque principalmente agora nessa pandemia tem muita gente que está desempregada. É uma coisa que a gente consegue perceber bastante. E eu escuto nas ligações, assim, eles falando que está muito difícil, porque assim que saíram do sistema prisional já era uma coisa complicada, porque a maioria tem uma escolaridade baixa, e depois que saiu do sistema prisional ficou mais complicado ainda, não está conseguindo emprego, muitos não conseguiram nem o auxílio emergencial, estão com problema de cesta básica, Bolsa Família parado, estão sem renda, tem que sustentar a família,
por causa do problema do processo, estão sem CPF, então não conseguem fazer muitas coisas, assim, e fica bem complicado, e a gente tem que tentar auxiliar. Assim como o França falou, é um trabalho que a gente acaba ficando empacado, por isso também a gente precisa muito do trabalho das pessoas do direito, porque a gente consegue fazer essa escuta qualificada, mas tem muitas coisas que a gente não consegue, por exemplo, de processo, que a gente precisa ter acesso, a gente precisa, né, auxiliar, e nisso a gente precisa da equipe do direito, assim como eu já fiz também contato com França recentemente, porque eu tive uma ligação que um moço tinha um problema no processo dele, e eu precisei ter esse contato, que também é muito importante essa interdisciplinaridade, como disse a Alicia, né, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. E agora que eu falei um pouco sobre o que eu faço, vou falar um pouco sobre o que eu aprendi, né, nesse pouco tempo. Foram apenas 3 meses que eu tô aqui no projeto, e são desde 2017 no curso de serviço social, mas esses 3 meses, assim, eles abriram muito a nossa mente, porque a gente escuta sobre ter contato com a comunidade, conseguir ouvir, conseguir entender, né, as pessoas, mas a gente só entende isso, mas a gente não tem o contato realmente. E a partir do momento que a gente consegue ter esse contato, consegue ter contato com essas pessoas que estão realmente necessitando do nosso trabalho, é muito importante para a gente entender a necessidade do assistente social dentro da nossa comunidade, que não é só o entregar a Bolsa Família, entregar cesta básica, como eu já ouvi muito. Nossa, mas você faz curso para entregar cesta básica? Não é realmente só isso, a gente faz um trabalho realmente muito importante, principalmente dentro do sistema penitenciário, que eu já escutei até dentro da minha própria casa, que bandido bom é bandido morto. A gente tem um trabalho que a gente faz para tentar modificar esses estereótipos. E eu acredito que a gente está conseguindo, assim, de pouco a pouco. Obviamente é um trabalho árduo, não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir fazer, mas com o tempo a gente está conseguindo. E eu acho que é basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês. Espero que tenham conseguido entender mais ou menos. Obrigada, Gabriele. Que bom, eu acho que é isso, assim, na verdade a gente vem tentando, né, articular ensino, pesquisa e extensão, né, essa tríade, e também fortalecer mesmo o papel social da universidade, né, e principalmente com uma população alijada, né, dos direitos sociais, uma população que acaba sofrendo mesmo, assim, né, uma discriminação muito grande nesse processo de retomada da vida, né? Então, se não houver alguém que realmente dê um suporte, né, a possibilidade de essas pessoas não conseguir é muito grande, né? Então, é muito nessa perspectiva, assim. Eu queria agradecer novamente, né? A gente já está aí no nosso horário aí de término, mas se por acaso alguém ainda quiser fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário, eu deixo ainda em aberto. Professora, queria só saltar o que o França comentou a respeito da FECOMPAR, né, que é a Federação dos Conselhos de Comunidade do Paraná, que inclusive o Conselho de Comunidade de Matinhos foi convidado a fazer parte da diretoria da FECOMPAR. E por que motivo? Justamente pelo trabalho que ele desenvolveu aí em todas essas frentes, né? Então, justamente pelo trabalho que foi feito, pela essa parceria universidade e pelo desempenho da equipe, né? Tanto da universidade como do conselho aí, que estão aí à frente desse trabalho. Então, a FECOMPAR nos convidou e hoje fazemos parte, então, da diretoria da FECOMPAR. E também dizendo que nós temos mais uma funcionária agora conosco aqui, que é a Rosi, está fazendo parte agora também da equipe do Conselho da Comunidade, né? É mais uma pessoa que vai nos auxiliar bastante, também faz parte da Guarda Mirim, é secretária da Guarda Mirim,
que vai, assim, nos dar mais essa possibilidade de um trabalho mais abrangente também nessa área. É isso, agradeço a todos por participar dessa reunião, a todos que colaboram, fazem parte desse trabalho, em conjunto conosco, né, que é muito importante. Obrigado e até. Legal. A Romilda tem uma pergunta aqui, vamos só ler a pergunta dela. Espera aí um pouquinho. Gostaria de saber se existe a possibilidade de não ter o que fazer em certos casos. Isso me assusta um pouco, como assistente social. Olha, Romilda, eu acho que eu posso te responder isso, sim. Depende muito, né, da situação, assim. Eu acho que sempre tem o que possa ser feito, né, no sentido, principalmente quando a gente tem uma rede articulada de trabalho. Se a gente está sozinho, daí as nossas limitações, elas são muito, 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 muito maiores, né? Agora, se a gente está trabalhando em rede, se a gente está articulado, a gente tem outras possibilidades, né? E esse ano, apesar da pandemia, isso foi muito concreto, assim, para nós. Porque a partir do momento que a gente teve, né, esse avanço aí, né, na parceria com a Defensoria e com a CAGEP, a gente passou a ter algumas possibilidades que a gente não teria se a gente não tivesse, por exemplo, com a Defensoria, que é a Defensoria peticionar um processo, independente se ele tem advogado ou não. Né? Quem pode fazer isso? A Defensoria pode. Um outro advogado não é mais complicado, porque já tem um advogado responsável pelo processo. Né? Então, assim, eu penso que como profissional, e não só daí assistente social, como qualquer outra área, próprio advogado, sozinho ele vai ter limitações, né? As nossas possibilidades, elas se ampliam a partir do momento que a gente trabalha de forma articulada. Seja onde for, né? E por dentro, né, da área sociojurídica, isso se intensifica muito, porque a gente está trabalhando com uma área, muitas vezes, extremamente dura, engessada, por conta da legislação, por conta também de uma hierarquia interna muito forte, né, presente no Poder Judiciário. Então, assim, e a gente tem que lidar com isso. Então, se a gente tem uma rede, se a gente tem uma cooperação, né, isso amplia horizontes. Nessa perspectiva, não sei se eu te respondi, né, espero que sim. Nessa perspectiva, assim, pensando, eu não acabei nem falando, mas essa semana, eu acredito que amanhã, né, amanhã a gente vai ter uma reunião de devolutiva ao Conselho, e a gente vai, espero eu que dê tudo certo, para apresentar um vídeo que foi produzido justamente para fortalecer, né, essa rede de trabalho, no caso, em função da temática da violência contra a mulher, né? Então, é uma iniciativa que parte da universidade, do conselho, mas quem são as pessoas que realmente aparecem, que são evidenciadas, são os 3 principais espaços que atendem a mulher vítima de violência em Matinhos, né? Que é a delegacia, o Ministério Público e a Secretaria de Defesa Social. Então, a iniciativa foi do programa, do conselho, no sentido de que a gente precisa fortalecer esses espaços, precisa fortalecer essa rede, justamente para enfrentar essa temática. O que nesse processo nós podemos fazer em plena pandemia? A gente pode produzir um material audiovisual. Então, é isso, assim, é pouco diante de uma violência contra uma mulher, é muito pouco, mas talvez uma alternativa, inclusive, para que evite que uma próxima mulher seja violentada, né?
Então, é muito nessa perspectiva, assim, né? A gente não é salvadores da pátria, a gente até quer, às vezes, ter um pouco uma capa aí de super-herói, de super-heroína. O Sargento Ramos e o Jackson, do jeito que eles fazem tanta coisa ao mesmo tempo, eu acho que eles devem ter uma capa mesmo, mas eles não... Eu não vi ainda. É uma capa invisível. Mas, assim, a gente tem limitações, com certeza, né? O que a gente não pode é deixar que essas limitações nos imobilize, né? Nos coloque para baixo. Não, a gente tem que continuar a caminhada, continuar resistindo, continuar propondo, continuar se articulando, né? Justamente porque nós temos muita clareza de que lado nós estamos da população. E a gente está do lado da população carente, né, da população que não tem acesso aos direitos, numa sociedade extremamente desigual. Então, é isso. E a universidade tem que estar do lado também dessa população. Então, é por aí. É por aí que vai. Ok? Respondido, Amilda? Que bom. Então, pessoal, eu vou aqui encerrar a nossa gravação. Quero dizer de novo, né, da minha alegria de ter a presença do presidente, do vice-presidente, né, do conselho, do França, né, também fico feliz aí com a presença da Alicia, que esteve conosco, né, e da Gabriele. Eu espero que as pessoas que assistam, né, posteriormente esse vídeo fiquem curiosas para conhecer um pouco mais o Conselho, se juntem, né, a nós, e que a gente tenha aí, né, muito trabalho pela frente no sentido de realmente fortalecer a defesa dos direitos humanos. Muito obrigada a todos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Posso ir interrompendo aqui a gravação? Professora, só queria ressaltar, mas também o nome de uma pessoa que é muito importante, inclusive uma mulher, e quero enaltecer todas as mulheres aí, né, que a maioria que trabalham fazem parte dessa corrente, e são líderes, vamos dizer assim, tem uma liderança muito grande. A Maria Helena, que é presidente da FECOMPAR, essa mulher batalhadora, lutadora, e que, inclusive, agora, semanas atrás, já tivemos o fórum, e através do fórum nós temos contato com vários estados, né, aí que também estão participando hoje do Conselho, estão conhecendo o Conselho Litoral, o Conselho aqui da nossa região. Então, é muito importante, sabe, a presença das mulheres e, assim, a liderança, né? Então, a Maria Helena é uma pessoa, assim, muito importante para nós que está fazendo essa ligação. Então, acho que essa corrente, esse trabalho que está sendo realizado aí, está sendo muito importante. E logo, logo, a gente vai ser reconhecido, todos vão estar trabalhando juntos. É isso que eu queria ressaltar. Muito obrigado. Obrigada. Você quer falar mais alguma coisa, França? Não? Já. Então tá, eu vou encerrar aqui, então, a gravação.